E hoje, de maneira muito especial, né, dentro dessa campanha, onde a gente buscou e está buscando enaltecer o papel da mulher dentro da empresa, e mais do que isso, né, buscando a conscientização de todas as mulheres, né, sobre o seu importante papel dentro da sociedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de violência sofridas, né, muitas vezes uma violência até certo ponto velada, né, que poucas pessoas percebem, e também acerca desses direitos, né, da mulher hoje, quando a gente olha para o arcabouço legislativo que a gente tem hoje de proteção. Então, para falar um pouquinho conosco nessa tarde, nós convidamos aqui para estar conosco a juíza Cláudia Félix de Lima e a Laiana, né, nossa coordenadora da gestão de benefícios, para falarmos um pouco, né, doutora, desse assunto que é tão importante, que está sempre, né, não só agora no mês de março, né, que a gente lembra e se dedica com um pouco mais de afinco, né, aos assuntos voltados ao papel da mulher, enfim, mas um assunto que ele está muito, né, em voga, ele não sai normalmente, né, seja por um noticiário, né, triste que normalmente a gente se depara, ou seja até por pequenas conquistas que a gente tem visto as mulheres alcançarem dentro dessa luta, né, enfim, diária aí, né, pelos seus direitos. E eu já aproveito para falar um pouquinho da doutora, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2006. Hoje, né, atualmente, é titular da 5ª Vara Civil do Foro Regional do Jabaquara, em São Paulo, capital. Para mim é uma imensa alegria estar aqui hoje com vocês também. Eu acho que essa questão, não apenas dos direitos das mulheres, mas também a questão da violência contra a mulher, é algo que, quanto mais debatido, quanto mais levado ao conhecimento da população em geral, acho maior chance a gente tem de êxito, né, na melhoria da situação das mulheres no geral. A gente vê que a violência contra a mulher, ela não se restringe a classes sociais mais baixas, a pessoas com baixo poder aquisitivo, de forma alguma. Ela encontra vazão assim, em todas as classes sociais, em todas as situações econômicas, independentemente da condição financeira ou mesmo da formação intelectual, da profissão exercida, né, pelos membros daquele núcleo familiar, ou daquele relacionamento, né? Então, eu acho assim, o que acontece muitas vezes é que quando a gente fala em classes mais favorecidas, a situação tende a vir menos à tona, porque, em geral, a mulher tem vergonha de denunciar a situação. Então, ela prefere resolver de outra forma. As partes contratam seus advogados, enfim, e vão discutir sem ter que ficar se expondo publicamente, até que resolvam essa situação, quando a mulher efetivamente resolve expor, né? E não prefere continuar sofrendo sozinha, por assim dizer. Agora, a questão do machismo, com certeza, interfere muito. Quando a gente pensa em machismo, é que as pessoas... Não sei se é uma concepção geral, enfim, mas muita gente considera o machismo como aquele ato mais extremo, né, do homem dominador fisicamente, que não permite que a mulher faça nada. Mas, na verdade, o machismo ele se caracteriza por qualquer ideia que você tenha de que o homem tem mais direito do que a mulher, de que o homem tem mais capacidade intelectual, que só ele tem capacidade de exercer determinadas funções, determinadas atividades. Então, sempre que você desconsidera essa igualdade entre homens e mulheres e entende que o homem tem mais possibilidade ou mais capacidade para exercer qualquer coisa, a gente está falando de machismo. Sim. Né? Então, nesse aspecto, se o homem é que tem que comandar uma família, o homem é que tem que determinar o que acontece dentro de casa, isso é machismo. A gente está falando de uma união de duas pessoas, enfim, que deveriam ter o mesmo poder de decisão, a mesma capacidade de definir o que é feito numa família, né? Olhando para tudo isso, eu enxergo isso como um problema realmente social e que a sociedade ela precisa, de fato, conversar acerca disso, né?
a gente precisa ter um pouco mais, né, de informação, as pessoas precisam também entender que talvez isso de fato não tenha volta, né? Não é nem por uma questão de se olhar do ponto de vista do feminismo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é uma questão de necessidade, né? Que é o que a gente está acostumado a ver. Eu sou uma defensora, assim, nata, lógico, né? Não é só pelo fato de ser mulher, mas quando eu olho para a problemática social que hoje a gente enfrenta, eu defendo, assim, com unhas e dentes, né? Enfim, essa entrada da mulher no mercado de trabalho. E, por outro lado, sabendo da dificuldade, né, que a gente tem de trazer para essa mulher que trabalha uma assistência, né, que lhe permita, por exemplo, deixar o filho numa instituição enquanto ela trabalha. Quando a gente olha para tudo isso, né, como que você vê o papel do governo, né? Vamos falar assim, papel governamental, o que eu posso enxergar, onde que pode estar uma ação governamental que pudesse atenuar isso, né? Não só criando aqui mecanismos de controle, né? Porque na verdade a legislação ela acaba sendo um mecanismo de controle e normalmente ela vem depois, né, dos atos praticados. Então não haveria uma lei da Carolina Dickmann se a foto dela não tivesse sido levada, enfim, a uma exposição aí meio que geral e esse assunto tivesse vindo à tona. Agora, como que você vê tudo isso? Eu misturei um pouco os assuntos, né? Mas, na verdade, foi justamente para tentar contextualizar, porque às vezes a lei ela não resolve. Eu acho que é importante a gente lembrar que essa questão da conquista de direitos das mulheres, ela tem todo o seu histórico, né? Então, a gente tem inicialmente uma mulher que está habituada a ficar em casa, a cuidar dos filhos, as questões domésticas. De repente, vem a Revolução Francesa com a sua ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, sem criar nenhum direito para as mulheres. Então, traz essas ideias, mas essas ideias são principalmente para os homens, embora as mulheres também estivessem envolvidas na luta. Depois vem a Revolução Industrial. Então, aí com a Revolução Industrial, você começa a ter realmente indústrias, você tem aquela ida maciça para o mercado de trabalho, aí a mulher realmente vai trabalhar, e lógico, como uma subcidadão. Quem não tem os mesmos direitos que o geral é explorado, ganha menos, tem que trabalhar muito mais horas. Então, a partir dessas condições realmente subhumanas, que gerou toda a luta e que culminou, inclusive, com o Dia Internacional das Mulheres, né? A gente fala muito do Dia Internacional das Mulheres, tem gente que relaciona a ganhar flores, a ganhar... Quem gosta de ganhar presentes? Todo mundo adora, né? Agora, o importante é a gente lembrar que essa data é um marco, justamente, da luta das mulheres por melhores condições, para que ela deixasse de ser explorada no mercado de trabalho, pudesse trabalhar menos horas, tivesse um salário mais digno em relação à ocupação que ela tem. A gente pensa em direito do voto. Hoje em dia tem um monte de filmes que fizeram falando da luta, e não é só uma luta no Brasil, é no mundo inteiro. A maioria dos países só aprovou o direito de voto para as mulheres em 1900 e lá. Aqui no Brasil, 1932. Então, antes disso, mulher não votava em nada. Uhum. Quer dizer, se você não pode votar, você também não pode escolher quem vai te representar. E mesmo hoje, a gente já tem 90 anos que a mulher pode votar, a gente não vê nem uma maioria e nem o mesmo número de mulheres nos cargos do legislativo ou do executivo, que são os cargos que a gente pode votar para eleger. Então, a gente tem um número muito pequeno de mulheres no poder em relação a um número muito grande de mulheres na sociedade. E aí a gente precisa lembrar essa necessidade de que as mulheres também se apoiem. Se você vê toda essa necessidade de atendimento, enfim, a mulher que trabalha, que precisa de uma rede de apoio, porque, em geral, os encargos com o trabalho de casa, com o cuidado dos filhos, com o cuidado de saúde de toda a família, em geral, ainda ficam com a mulher.
Sim. Ainda que isso hoje em dia esteja melhorando, já há alguns lares em que há uma divisão mais igualitária, em que o homem também se responsabiliza por cuidar dos filhos, por acompanhar a vida escolar dos filhos, que não é só levar na escola, larga lá e ver o que está acontecendo na vida dos filhos. Pois é. Né? A maioria das famílias não funciona assim ainda. Então, quando tem um filho doente, geral é a mulher que é sobrecarregada, porque ela tem que dar conta do trabalho e do filho que ficou doente e tem que dar um jeito de chegar no trabalho, com medo de perder o emprego. Então, assim, lógico, pensando em todas essas conquistas da legislação, inclusive a Maria da Penha, né? Quando a gente pensa Maria da Penha, ela tem esse nome justamente por causa da história da Maria da Penha. Tem gente que não sabe, até quando eu trabalhava na Penha, tinha gente que achava que era por causa de lá. Eu falei, não, Penha é um bairro de São Paulo. Sim, a Lei verdade. Maria da Penha, ela decorre justamente, uma homenagem a uma vítima de violência doméstica, que hoje é uma ativista no combate à violência contra a mulher e na defesa dos direitos das mulheres, e que ela era casada, sofria um relacionamento abusivo, era muito vítima de violência, tanto psicológica como física, enfim. Até que numa primeira tentativa de feminicídio, o marido atirou nas costas dela enquanto ela dormia, ela ficou paraplégica, e posteriormente, depois de 4 meses, porque aí veio toda uma história que teria sido um assalto, que posteriormente se demonstrou que não foi um atentado dele contra ela. Ela voltou para casa, ainda ficou 15 dias em cárcere privado, quase foi eletrocutada, até que ela conseguisse enxergar toda essa situação de violência que ela estava submetida e conseguiu efetivamente começar a tentar se livrar dessa situação, recebendo o apoio da família, de amigos, para conseguir sair de casa, mantendo a guarda das filhas, porque essa também era uma preocupação, de sair de casa e o agressor dizer que houve um abandono, né? Então, deixa que eu fico com as crianças. E que gerou, inclusive, justamente pela impunidade da situação, intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive puniu o Brasil pela omissão do Estado brasileiro no combate à violência doméstica. E foi depois de tudo isso, a gente está falando, a primeira tentativa de homicídio contra ela foi em 1983. Veja que a lei Maria da Penha, a gente fala de uma lei de 2006. Sim. Então, assim, foi toda essa situação de impunidade que acabou gerando que a promulgação dessa lei, que visa realmente combater de forma mais efetiva todas as formas de violência contra a mulher e tentar arranjar formas não só de prevenção, enfim, mas também de melhoria da situação da vítima que já se encontra nessa situação de violência, né? Porque a gente fala em prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente tem informação, e a informação não é só pegar o agressor e explicar para ele que o que ele está fazendo está errado. É toda uma conscientização. Porque se a gente vive numa sociedade em que o homem ele é criado achando que ele tem mais direito, achando que ele não precisa tanto respeitar o direito do outro, principalmente quando o outro é a mulher, a gente tem uma perpetuação dessa situação. Se você cresce num lar em que a violência é o comum, qual que é o seu espelho? É o seu lar. Se você cresce numa casa em que é comum o pai bater na mãe, é normal o pai bater na mãe, porque é isso que você vê todos os dias. E é normal para o menino, que depois pode se tornar o futuro agressor, e para a menina, que pode não só ser agressora, mas pode ser vítima, porque aquele é o padrão de comportamento que ela acha que é normal. Então, eu acho que para a gente conseguir melhorar efetivamente essa situação das mulheres, a gente precisa não só da atuação de governo, e aí, lógico, entra fornecimento de vaga em creche, entra vaga em escola que efetivamente supra a necessidade de horários da mulher que precisa trabalhar, e entra também as redes de apoio, que é necessário que toda pessoa precisa ter. Porque mesmo a pessoa que não é vítima de violência, ela precisa de alguma rede de apoio. Se seu filho ficar doente, com quem você vai deixar seu filho? Então, assim, aí entra a questão até de solidariedade, né? Você ter empatia, você entender a situação do outro, entender a dificuldade que o outro enfrenta
e tentar fazer aquilo que esteja ao seu alcance. Lógico, não dá para dizer que também, em termos de poder público, que haja que toda essa demanda esteja suprida, não há. Na cidade de São Paulo, por exemplo, você tem muitas vagas de creche, o que não acontece em outras cidades. Ainda tem uma briga muito grande para que haja um número suficiente para todas as crianças que precisam. Então, isso, lógico, surge a demanda, surge a necessidade, aí que o poder público vai ver o que dá para fazer para melhorar. É a questão das leis. As leis surgem por causa de uma necessidade da sociedade. A Lei Maria da Penha é um exemplo de milhares de mulheres vítimas de violência doméstica no nosso país. Mas ela é o exemplo, por isso que deram um nome da lei para ela. A Lei da Carolina Dickmann, a mesma coisa. Quer dizer, era uma situação que já acontecia, não aconteceu só com ela. Sim. Mas gerou essa reflexão na sociedade e essa demanda, quer dizer, o que a gente pode fazer para resolver essa situação? Cria lei? Tudo bem, não resolve, mas faz com que a punição para quem pratica esse tipo de crime seja maior. Então, em geral, a gente tem, infelizmente, né, a lei ela é criada dessa forma. Sim. Surge aquela situação de necessidade, aí que o legislador vai ver, opa, peraí, as pessoas precisam de uma lei que resolva essa situação. E é isso que a gente sente muito na prática, viu, doutora Cláudia? Porque a gente aqui no Departamento de Gestão de Benefícios recebe, orienta e a empresa como um todo tenta manter junto à medicina do trabalho, ao apoio com recursos humanos e até o próprio departamento jurídico, né? A orientação. E as mulheres que chegam vítimas a nós relatam isso. A falta de uma expressiva rede de apoio que a gente possa contar, que a gente possa buscar, quem acolher, como acolher. Então, eu acho que dentro do Poder Judiciário, vamos falar em termos gerais das políticas públicas, né? Falta muito a efetivação dessa rede de apoio, que a violência acontece, às vezes ela é reconhecida por essa mulher, reconhecida pelos familiares, mas a mulher se cala por não ter uma rede de apoio, não saber onde buscar ajuda. Então, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Quais são esses canais de buscar ajuda? Aonde falar? Com quem falar? Para que as mulheres também se informem em relação a isso. Bom, até depois da promulgação da lei de violência doméstica, né, da Lei Maria da Penha, a gente teve um aumento muito grande do número de delegacias da mulher. Eu acho que, em primeiro lugar, lógico, a vítima sempre pensa na questão da delegacia, né, de eu procurar a polícia para registrar. É um caminho, mas, lógico, é um caminho assim, vai iniciar uma investigação. Muitas vezes o delegado ele vai poder também encaminhar essa vítima, principalmente naquelas situações mais complicadas, mais complexas, em que ela realmente precisa sair correndo de casa. O delegado ele pode encaminhar a vítima, orientar para ela o lugar que ela pode procurar. Agora, principalmente, quando a gente pensa em termos de informação, né, eu diria as varas de violência doméstica, e hoje a gente tem várias espalhadas, né, pelo Estado, e o Ministério Público, que, em regra, todo o pessoal que faz o atendimento a vítimas de violência doméstica tem toda a rede de apoio, aí não só do Judiciário e do Ministério Público, mas também de ONGs, de organizações do próprio Estado, do município, enfim. Eles têm toda a relação da lista, toda a relação de locais que essa vítima pode procurar, dependendo do problema que ela tem. Então, por exemplo, tem vítima que está prestes a ser morta pelo agressor. Ela precisa sair correndo de casa. Então, se ela procurar um fórum ou procurar um promotor de justiça, eles vão saber informar para essa vítima onde fica um abrigo onde ela possa ficar e que ninguém vai ter acesso ao local onde ela está abrigada.
Então, assim, eu acho que dependendo de cada demanda, tem um lugar que é mais importante de você procurar. Nos hospitais, todo lugar tem algum hospital de referência. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Pérola Byton, que é referência no atendimento à mulher vítima de violência, principalmente quando a gente fala na questão de violência sexual. Então, via de regra, toda vítima de violência já vai para esse hospital. E até pela lei que foi mencionada, que é essa lei do minuto seguinte, justamente garante a prioridade no atendimento dessa vítima, para que ela não tenha que ficar horas e horas esperando o tempo em que o médico vai poder atendê-la, o tempo em que ela vai poder falar com outros profissionais também, né? E depois de sofrer uma violência sexual. Porque a gente sabe que o tempo conta muito e que o acolhimento conta muito também. A pessoa saber que ela tem o espaço em que ela pode falar, ela pode contar, né, o que aconteceu com ela e que ela vai receber todo o apoio é uma coisa essencial. E essa lei do minuto seguinte, ela vem para garantir isso. Você não tem que esperar a sua ordem de chegada no atendimento. A sua situação é excepcional. Sim. Então, por isso você tem essa prioridade. Então, eu acho assim, o principal é isso. Eu procurar, se eu conhecesse uma vítima de violência, dizendo, por assim dizer, nossa, eu fiquei sabendo dessa situação. Lógico, você pode ligar no Disque Denúncia, não precisa nem se identificar? Pode. O meio mais efetivo, na minha opinião, é procurar um promotor de justiça, ou procurar uma vara de violência doméstica, ou um fórum mesmo, se não tiver a vara de violência doméstica, todo fórum lida com as situações de violência. Então, sempre vai ter algum setor que é o responsável por aquela situação e que vai poder passar para essa vítima a informação dos locais em que ela pode ser recebida e acolhida para cada necessidade dela, seja de trabalho, seja de filho, seja algum benefício previdenciário ao qual ela tem direito e que ela precisa pedir. Eu acho que esse é o caminho, né, doutora Cláudia, doutora Vera, porque quanto mais trouxemos informações para as mulheres, mais orientadas nós estaremos. Então, por mais orientações, menos situações de violência, é isso que a gente enxerga. Então, todo esse apoio da rede televisiva, nós, enquanto cidadão, ver uma outra mulher, nas nossas relações de família, de trabalho, com os nossos parceiros, o melhor caminho é sempre buscar informação, buscar ajuda, e eu acho que esse espaço, Vera, que nós temos aqui, ele é muito válido, muito importante para que a gente possa construir sempre a cada dia esse processo de informação, porque a troca de informação vai realmente colocar as mulheres em uma situação de autoanálise, porque o autoconhecimento é o passo mais importante dentro de todo esse processo cultural que nós, todas mulheres, sofremos, né? Dentro desse machismo exacerbado na sociedade. Então, com o autoconhecimento de uma situação, estou ou não inserida em uma situação de violência? Será que essa atitude que está vindo até a mim realmente é uma atitude que eu tenho que aceitar ou não tenho que aceitar? Falarem mais alto comigo é o caminho? Não, peraí. Então, é o momento realmente de pensar e refletir, porque como a doutora Cláudia bem colocou, é um processo. E tudo começa numa fala um pouquinho mais alta e depois uma agressão. E se a gente não tiver o processo de autoanálise, às vezes a situação não fica muito legal. O caminho de pedir ajuda, quem falar, a rede de apoio, como bem colocado pela doutora Cláudia, é o melhor caminho para que a gente consiga trazer em debate e a efetivação realmente da proteção à mulher. Eu queria, só para a gente finalizar, diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui, até por essa evolução mesmo, né? Vamos olhar para o caráter legislativo, né? Que a gente falou um pouquinho. Você acha que a sociedade está preparada realmente para enfrentar esse problema de frente e mudar, na verdade, essa concepção de violência contra a mulher? Eu acredito que sim. Até pela facilidade que nós temos hoje em dia para a divulgação de informação, para a divulgação dos fatos, enfim, a gente tem um acesso às notícias
que é muito maior hoje em dia do que se nós pensarmos algumas décadas, né? Então, eu acho que cada vez mais esse acesso à informação, eu acho que informação é tudo. E aí a informação, a mulher tem que ter essa consciência, a mulher e todas as pessoas da sociedade, na verdade, porque ao mesmo tempo que a gente tem a vítima, a gente tem o agressor e a gente tem as pessoas que estão ao redor também. Pois é. E todo mundo precisa ter ciência de seus direitos, das suas obrigações, do que pode fazer, do que não pode fazer, e principalmente de que forma pode denunciar aqueles fatos que vê de errado e de que forma pode ajudar a pessoa que é envolvida naquele fato também. A gente sempre ouve, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. E hoje em dia tem tantas campanhas que falam, gente, se a gente pensar desse jeito, a gente só perpetua o ciclo de violência. Porque você tá dizendo, olha, ninguém vai se meter na sua briga, então você que se resolva. No fim, esse ditado, ele significa isso. Quer dizer, você tá sozinha aí, viu? Se vira aí, porque a gente não tem nada a ver com isso. E não é. Eu acho que cabe a cada cidadão, cabe a cada pessoa na sociedade fazer o que tiver ao seu alcance para que o outro também esteja bem. A gente só tem uma sociedade melhor quando a gente começa a se preocupar com o outro, quando a gente tem empatia e a gente consegue enxergar o sofrimento do outro também. Então, se a gente não quer passar por uma situação de violência, a gente tem que entender que o outro também não quer e precisa tentar enxergar o que a gente pode fazer para auxiliar. E, às vezes, até uma palavra amiga, olha, se você precisar, eu vou com você na delegacia, ou se você precisar, eu fico aqui, senta aqui para a gente conversar, que seja. Já é um apoio do qual a pessoa precisa para se conscientizar e para tomar alguma atitude para sair daquela situação de violência, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Vera, eu acho que cabe também nesse momento, a nível de informação, a gente lembrar todas as nossas colegas colaboradoras e até as dependentes, que nós temos um canal direto com esse apoio, através do 0800 da Alelo, que nos apoia das 7 da manhã às 8 da noite, com um atendimento telefônico, aliás, né, para orientação a nível psicológico. Então, se qualquer mulher da empresa ou as nossas dependentes sofrerem qualquer situação de violência ou violação dos seus direitos, precisarem desse atendimento, podem lançar mão dessa ferramenta, que é o 0800 776 3030, que funciona das 7 da manhã às 8 horas da noite, com vários profissionais da psicologia para o atendimento gratuito, individual e completamente ético. Ninguém da empresa vai saber o que essa mulher vai conversar na rede de apoio. Então, se vocês quiserem e precisarem saber mais informações sobre isso, nós estamos à disposição aqui no Departamento de Gestão de Benefícios para orientação também. Ai, que iniciativa excelente, hein? Ai, fiquei muito contente. Muito bom, muito bem lembrado, viu, Laiana? E essa é mais uma, doutora, das ações que a gente tem buscado implementar, né? Não só a orientação, enfim, né? Levar as informações, como eu falei, dentro desse programa desse ano que a gente está fazendo aí no mês de março, mas estendendo isso também como algo que elas possam contar. E lembrando, a Laiana ela faz parte, né, do nosso departamento de gestão de benefícios, e a Laiana é nossa assistente social, e esse departamento ele também acolhe, né, essas pessoas, enfim, né, ele está voltado para o núcleo nosso de saúde, né, de prover o auxílio aos nossos colaboradores em geral, mas as mulheres também são assistidas por esse departamento. Eu acho que esse bate-papo foi muito proveitoso. Fiquei muito contente de ter sido convidada, agradeço muito pela oportunidade. E é isso, agradeço a doutora Vera pelas ótimas perguntas, pelos esclarecimentos. Muito obrigada, doutora Vera, e muito obrigada, Laiana. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito, muito, viu? Um prazer enorme ter vocês duas aqui, você conosco. E eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse nosso bate-papo também vão sair, depois de ter visto a nossa conversa, né, a nossa fala,
a sua fala principalmente, muito mais esclarecidas acerca desse problema da violência da mulher.